Fala, meus queridos concurseiros, acabou de sair uma grandíssima novidade no concurso do CNU para quem buscou anular questões da prova objetiva. Não sei se você sabe, mas esse vídeo aqui vai transformar o que você acha até agora dessa possibilidade de anular questões na justiça. Então, se você já entrou com esse processo, se você não entrou ainda, esse vídeo aqui pode mudar o jogo. E por quê? Porque acabou de sair uma perícia judicial determinando que as questões 35 e 39, do gabarito que foi analisado, questão da ergonomia e a questão da sobrecarga, estão com mais de uma alternativa correta. Atenção, é isso mesmo que você falou. Uma perícia judicial, um juiz mandou fazer uma perícia e o perito foi lá e analisou essas questões, o engenheiro de segurança do trabalho, reconhecendo que elas tinham duas alternativas corretas. A gente vai mostrar essa perícia aqui e isso aqui vai ser utilizado em todos os nossos processos de objetiva e você fala com o seu advogado aí se você não entrou com a gente para botar isso também no processo dele, porque isso aqui vai mudar o jogo de todas as ações de processo de objetiva até agora. A gente estava aguardando essa perícia aqui ansiosamente, saiu agora no dia 14 de julho e, sem mais delongas, vamos embora. E outra aqui, ó, antes de eu começar a perícia, tem um grupo aqui na nossa descrição para você entrar no nosso grupo de WhatsApp sobre questões objetivas do CNU. Lá a gente posta todas as novidades, as decisões mais recentes, o que está acontecendo, quais tribunais estão sendo melhor para julgar esses casos de objetiva, as decisões liminares, as sentenças, os acórdãos. Tudo relacionado ao objetivo é postar nesse grupo. Se você não tá lá, você tá comendo mosca, tá? Entre nesse grupo lá, que a gente está sempre trazendo novidades. Agora vamos lá, finalmente vamos para nossa belíssima perícia, tá? Isso aqui é a perícia judicial, subir aqui, ó. A perícia judicial que foi proferida, né? Lá no Rio Grande do Norte, tá? O número do processo é esse aqui. Esse é o nome do perito, tá? Engenheiro de Segurança do Trabalho, registrado junto ao CREA, né? Designado por Vossa Excelência, né? O juiz aqui da 12ª Vara Federal do Estado do Rio Grande do Norte. E aqui, ó, vamos ver o que ele analisou, né? Aqui tá a perícia, é um artigo bem grande. Considerações iniciais, né? Para que serve essa perícia aqui? É aqui, ó. Avaliação técnica das questões 35, né? Ergonomia e a 39, sobrecarga, tá? Sobrecarga. Do CNU, né? Provimento de vaga, somação, tal. Do bloco 4, tá? Saúde, trabalho e saúde do servidor. Vamos lá. Aqui a fundamentação legal, tudo que ele usou, né? De base técnica para fazer a análise dessas questões. Então tem muito conteúdo aqui que ele analisou. E aí vamos lá, direto ao ponto. O perito já foi analisar aqui, ó. Apresentar uma avaliação técnico-científica e expor um parecer técnico das questões 35 e 39 do CNU. Aqui a questão 35, né, da ergonomia, né, a questão mais talvez anulada até agora por todos os juízes, né, do Brasil aí. Acho que já teve mais de 10, 20, 30, 50 decisões anulando essa questão da ergonomia, porque é uma questão que está contrariando um parecer da Abergo, né, a Associação Brasileira de Ergonomia, mas aqui tem mais uma coisa interessante que é essa perícia. E aqui a questão 39, que fala da sobrecarga, né? A gente vai analisar certinho essas questões. Já tem vídeo aqui no canal analisando essas questões, depois você procura aí, não vou passar por elas. Vamos para a análise do perito aqui, porque é o que mais importa agora. O perito judicial usando isso aqui para mostrar para vocês que essas questões realmente estavam erradas, estavam com dois gabaritos certos, mais de uma alternativa correta, né? E vamos lá. A questão 35 está dentro do tema ergonomia e propõe que se defina qual das áreas da ergonomia está relacionada com o texto enunciado da questão. A referida questão exige que o candidato identifique uma das áreas da ergonomia que visa equilibrar as exigências do trabalho e os limites de capacidade do homem. Beleza. O cerne da questão 35 é definir qual área da ergonomia visa o equilíbrio normal. Aqui é o problema. Contudo, aqui começa. A banca não especificou de forma clara a temática dentro do campo área da ergonomia, o que gerou um questionamento amplo e inespecífico, gerando confusão, dubiedade e imprecisão que prejudicou o entendimento dos candidatos quanto à resposta pretendida pela banca. As áreas da ergonomia são bastante conhecidas e possuem definições internacionais, sendo elas física, cognitiva e organizacional, especificadas nas relativas E, D e B, respectivamente, ao passo que inexistem as áreas da ergonomia, essas aqui, né, que estão ali, inexistem, opções trazidas na A e C, respectivamente. Conforme delimitado pela Abergo, né, no IDETAL, que é aquele parecer da Abergo que a gente junta nos processos, os domínios de ergonomia e fatores humanos foram definidos em 2000, tal. A ergonomia física se preocupa com as características anatômicas, a ergonomia cognitiva com os processos mentais, a ergonomia organizacional com a otimização de sistemas sociotécnicos, né? Vem explicando aqui os tipos de ergonomia.
E aí, vamos lá. Acontece que todas as 3 áreas de atuação da ergonomia visam um equilíbrio entre as exigências do trabalho e os limites e capacidade do homem. Por consequência, para que a candidatura alternativa é física, conforme defendido pela banca, o comando do enunciado da questão deveria ter delimitado quais seriam as exigências específicas da área de atuação. Dessa forma, fica claro e evidente que, diante do exposto acima, existe uma diferença entre essas 3 áreas de ergonomia e a questão 35 carece de detalhes para que se possa definir de forma conclusiva qual é a área de ergonomia que visa equilibrar as exigências do trabalho. Ao analisar o artigo, aí ele vem aqui trazendo, né, várias referências, né? A parte do artigo negritada com isso, as pessoas vêm alimentando, esse trecho foi emitido do enunciado da questão 35. Tal constatação fica mais evidente quando a própria autora do artigo mencionado informa através do laudo técnico que, após análise, identifica que a questão foi mal elaborada, haja vista que omitiu informações fundamentais à sua resolução, de modo que o enunciado da questão a questão que se apresenta não permite o candidato que assinale a alternativa correta para responder, né? Então, aqui, ó, logo, a banca examinadora elaborou a questão 35, omitido enunciado uma parte final do trecho, né? Se a gente pegar aqui, ó, esse trecho aqui em negrito, né? É justamente o que está sendo ali, ó, omitido pela banca, né? Que é pelo que está falando aqui embaixo. E aí, vamos lá. Diante do exposto, conclui-se que a questão 35 não possui apenas uma resposta correta. É isso mesmo que você está lendo, tem um perito judicial de confiança do juiz, determinando que essa questão aqui tem mais de uma alternativa correta, justamente como a gente estava defendendo desde o começo, né? Então, obviamente que o perito ele não pode dizer que a questão vai ser anulada, quem diz isso é o juiz. O perito ele dá os fatos, né? Ele dá aquela conclusão fática, técnica ali por trás da questão, e o juiz vai ler essa conclusão e vai tomar a decisão dele, né? Agora vamos para a questão 39, a questão da sobrecarga, meu povo. Olha lá, a questão 39 explora a sobrecarga do trabalho como uma dimensão importante de avaliar o estresse ocupacional e indaga qual seria a resposta de um trabalhador a essa sobrecarga. Qual é a resposta, né, do trabalhador a essa sobrecarga? O gabarito diz que a letra D, né, é perceber que muitos colegas de trabalho estão cansados devido às exigências da empresa. No entanto, conforme a análise detalhada e à luz da literatura especializada, conclui-se que as alternativas A e E representam melhor uma resposta de sobrecarga pessoal, enquanto a alternativa D indica apenas uma percepção do estado alheio, conforme exposto no parecer técnico elaborado pela psicóloga, mestre em Ciências da Saúde, né, a doutora Andrelina do Nascimento de Oliveira, que inclusive tem parecer juntado no processo também. Também juntamos pareceres no processo. Tá? Os advogados todos estão juntando. Correta análise ao considerar que a alternativa D não caracteriza adequadamente uma resposta individual à sobrecarga do trabalho. Em contrapartida, as alternativas A e E refletem de maneira mais precisa e cientificamente fundamentada uma resposta à sobrecarga ocupacional, uma vez que ambas apresentam reações pessoais que evidenciam o impacto direto da sobrecarga na capacidade do trabalhador de atender às demandas, não conseguindo atender as diversas exigências dos colegas do trabalho, né, que a alternativa é, e no equilíbrio entre a vida profissional e o trabalho, tendo a dificuldade de manter, né, o equilíbrio da vida profissional e da vida pessoal. Observa-se, olha o detalhe que ele está falando aqui, olha como ele está abordando isso aqui. Observa-se que facilmente, né? É óbvio, gente, é óbvio que essa esgrima está errada. A melhor resposta seria a alternativa A. Afinal, essa tem maior dificuldade nos tempos atuais quando se fala em sobrecarga ocupacional, em que não sobre o tempo para a vida pessoal. Sobre o tempo para a vida pessoal. E aqui, ó, ele vem trazendo, né, diversas considerações, né? Traz aqui a análise dele. Ao se analisar o artigo de onde a banca examinadora informa ter retirado o texto, aqui ainda bateu no artigo da banca, ó. Ao se analisar o artigo de onde a banca informa ter retirado o texto para a elaboração da questão 39, conforme informado em detalhe, qual seja esse aqui, né? Esse texto aqui, informa, contudo, que não foi possível o acesso do referido artigo do sítio informado pela banca. Ou seja, a banca mandou esse link aqui, esse link nem abre, tá? Nem abre esse link da banca. Em consulta à Rede Mundial de Computadores, foi possível ter acesso ao artigo, né? Encontraram por outra fonte, que é essa aqui. Clicando nesse link que você vai conseguir abrir. E aqui ele vem, ó. Essa diz que a linguagem deve basear-se nas normas cultas da língua portuguesa e na objetividade da informação. Verifica-se dessa forma outro agravante percebido, pois diante do parecer técnico apresentado pela banca examinadora, conclui-se que fundamenta-se em referência bibliográfica cujo idioma é inglês, configurando-se uma doutrina minoritária e, consequentemente, de não amplo acesso para os candidatos, bem como a linguagem acadêmica que tende a dificultar o entendimento do conteúdo para outros profissionais. Nota-se, portanto, que o enunciado da questão 39 solicita uma resposta de um trabalhador sobre carga de trabalho. Todavia, há diversas respostas possíveis
a uma situação de sobrecarga de trabalho, e elas podem ter diversos aspectos diferentes, como comportamentais ou adoecimentos físicos ou psíquicos, bem como há diversas possibilidades de sobrecarga do trabalho, pois ela pode ser física, cognitiva ou organizacional, o que altera substancialmente a consequência gerada. Então aqui, ó, o perito está descendo o sarrafo na Cesgran-Rio, em outras palavras, né, falando que essa questão aqui é um absurdo, né? Além do mais, o trabalho depende do referencial teórico, técnico e metodológico eleito, bem como alterna-se conforme o sujeito da questão. Altera-se conforme o sujeito da questão. Quem seria esse trabalhador supostamente oprimido pela sobrecarga? Qual o seu gênero, raça, classe? Dessa forma, verifique-se que o enunciado da questão 39 tem um caráter genérico e que não corresponde à objetividade da comunicação. É o que a gente já falou, é o que outros juízes já tinham visto nessas questões do CNU. Isso aqui é mais do mesmo, só que falado de uma forma oficial, de uma forma de perícia, dentro de um processo judicial. Isso aqui é uma prova absoluta, isso aqui é uma prova máxima. Não tem como a Cesgran-Rio continuar defendendo depois de ter uma perícia judicial, né? Por isso, a ausência de referencial teórico, seja no comando da questão 39, seja nas alternativas, impossibilita uma avaliação objetiva. Enfim, em justificativa gabarito 39, a banca afirma o seguinte, né? Daí tem um texto da banca aqui, pausa o vídeo aí para você ler, deixar aqui para você ler. O argumento da banca examinadora, indicando um certo ambiente profissional, fragmenta e restringe o escopo da avaliação, eximindo-se, portanto, de trazer informações técnicas que permitem a identificação do problema proposto na questão 39. A referida questão não apresenta a possibilidade de identificação do referencial técnico-analítico, tampouco o ambiente profissional. Dessa forma, a justificativa da banca examinadora é limitadora e se contrapõe ao próprio comando da questão. A banca utilizou como fundamento um argumento que se contrapõe, se contradiz com o que está escrito no enunciado da questão, que não especificou aquele ambiente específico da justificativa da banca, né? E aí, pessoal, além do mais, né, ao afirmar que a resposta correta trata exclusivamente dos sinais percebidos em relação à sobrecarga de situações vivenciadas por colegas, como indicador de maior neutralidade, é contraditória. Ou seja, a resposta da banca é contraditória, visto que a percepção de um coletivo também é atravessada por subjetividade e o enunciado da questão não aponta que deve-se procurar, dentre as alternativas, aquela que indicaria uma suposta maior neutralidade. Né? E aí vamos lá, tem muitas justificativas aqui, ele vai trazendo os estudos clássicos, né, da literatura aí de sobrecarga, de segurança do trabalho, de saúde do trabalhador, né, mais aqui também, né, outra aqui embaixo. Então o perito vem e conclui da seguinte forma: diante do exposto, conclui-se que a questão 39 não possui apenas uma alternativa correta. Isso aqui é muito importante. Isso aqui vou até marcar em vermelho. Isso aqui, ó, é a coisa mais importante dessa perícia. O perito, a conclusão dele falando, olha, essa questão do CNU não tem apenas uma resposta correta. E o que isso significa, pessoal? O que significa não ter mais de uma alternativa correta, né? Isso aqui significa, ó, erro grosseiro, né? Grosseiro. Isso aqui é um erro grosseiro por parte da banca de ter trazido questões com mais de uma alternativa correta. Isso aí já está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como a gente vem juntando nos processos, e também do Supremo Tribunal Federal, que reconhece esse tipo de possibilidade de você intervir no mérito quando provado que as bancas estão trazendo questões com mais de alternativa correta. Vou passar para o lado jurídico ainda, tá? Mas vou só terminar o parecer aqui para a gente falar sobre as consequências dessa perícia no seu processo que já está em andamento, para você que não entrou ainda com essa ação, tá? Para você ficar esperto do que vai acontecer agora no futuro. Né? Então aqui tem os quesitos, né? Os quesitos aqui do juízo, do próprio juiz. O juiz pediu para a banca, para o perito esclarecer, né? A manifestar sobre a correção do gabarito apresentado pela banca examinadora, né? Ele vem falando, olha, a alternativa é uma das três corretas, a questão 35, ao passo que a questão possui mais de alternativa correta, tal. Então primeiro tem os quesitos da 35, lá embaixo da 39, né? Ergonomia primeiro, depois sobrecarga. Sobre a clareza na formulação das questões, ele vem falando aqui que a questão, né, não estava com a clareza necessária. Esclarece sobre você já ver mais de alternativa correta. Tem mais de uma alternativa correta. Essas três aqui, ó, não são duas alternativas corretas, são três alternativas corretas para essa mesma questão. E essa questão, pessoal, o absurdo não foi anulada na via administrativa. Cesgran-Rio segurou isso aqui até o final, não anulou essa questão e agora está pagando o preço, porque vai ter que reclassificar todo mundo nesse concurso público. Quesitos da questão 39, veio responder a questão 39, mesma coisa. Vamos passar aqui para o mais importante, né? Essa aqui, ó, item 3. Conforme se assim, conclui-se a presença de três alternativas corretas também, ó, A, D e E, sendo que a A pelo perito seria a melhor de todas, mas isso também não exclui que a D e a E também estejam corretas, tá, pessoal? E aí, aqui vem os quesitos, né, do autor dessa ação, né? E aqui, ó, tem aqui os quesitos dele, né?
A questão possui uma única, não possui apenas uma alternativa correta, então isso aqui é muito importante também. E lá embaixo, mesma coisa, né? Mais do mesmo aqui nas duas, tanto os requisitos do autor quanto os quesitos da César Graham Hill são tão relevantes quanto, e aí termina. E aí, pessoal, só para finalizar aqui, quem é esse rapaz aqui que fez? Quem é esse doutor aqui, ó? É o Luiz Gonzaga do Rego Neto, perito judicial, engenheiro em segurança do trabalho, especialista em higiene ocupacional, especialista em ergonomia, pessoal. E o CREA dele aqui, ó, né, para vocês aí que tiverem interesse em consultar, está tudo aqui. Essa perícia foi já realizada no dia 7, foi juntada no processo dia 14, então é isso, beleza? Agora vamos lá, queria trocar uma ideia com você, bater um papo com você aqui sobre o andamento dessas ações judiciais. Aqui no escritório a gente está com cerca de 300 ações, tá? Dessa questão objetivo do CNU, justamente para questionar esse tipo de ilegalidade. E se você já é cliente nosso, vou te contar aqui quais são os impactos disso no seu processo. Se você não é cliente nosso ainda, entra no grupo aqui, vamos trocar uma ideia lá para entrar com essa ação para você, para anular essas questões, que agora o jogo virou nessas questões objetivas. Vamos lá, o que você precisa entender? Essa perícia, ela foi feita no processo específico desse tal de Daniel, né? Foi no outro processo, lá no TRF5, né? O juiz deferiu uma perícia e foi realizada essa perícia lá no TRF5. Isso aqui pode ser aplicado automaticamente no seu processo? Não, isso aqui não é aplicado automaticamente no seu processo. A gente precisa utilizar uma figura chamada no direito de prova emprestada. A gente vai pedir uma prova emprestada. Ou seja, a gente do escritório, Olive Souza, vamos peticionar no seu processo aqui para que a gente traga essa perícia para o seu processo. Virar para o juiz e falar, olha, excelência, queria trazer um fato novo superveniente, trazer uma prova emprestada realizada no processo tal, em que o perito foi determinada uma perícia judicial para anular, para analisar a viabilidade dessas questões da ergonomia e da sobrecarga, e o perito concluiu por isso, que essas questões são passíveis de anulação por terem mais de uma alternativa correta. É justamente a exceção do tema 485, é justamente a jurisprudência do STJ, é justamente a jurisprudência do STF, falando que o judiciário deve intervir quando tiver erro grosseiro na formulação das questões, quando duas ou mais alternativas se apresentarem como as corretas, tá? E uma perícia judicial é uma delícia, tá? É uma delícia. Eu tô super feliz aqui com essa decisão, com essa perícia aqui, porque isso aqui vai mudar o jogo de todos os processos que estão em andamento sobre a anulação de questão do CNU. O que a gente tem mais importante para fazer agora é juntar essa perícia no processo de todo mundo. Não importa a fase que está o seu processo, só não pode ter transitado em julgado ainda, né? Tem que ser antes do julgamento do segundo grau, tá? Porque se for lá no RESP, RE para STJ, STF, vai ter problemas de pré-questionamento. Então, se o seu processo ainda está em segundo grau, ainda tem salvação, ainda é possível juntar essa perícia como prova emprestada para que você consiga se utilizar dela para anular as suas questões aí. E aí vamos lá, qual que é o efeito disso? Vamos juntar essas perícias, tá? Essa perícia nos processos. Quando o juiz analisar, muito provavelmente, eu duvido que o juiz lê essa perícia aqui e concorde que essas questões estão corretas, concorde com a banca. O perito acabou com a César Graham Hill. Acabou com a César Graham Hill. É isso que aconteceu. Ele veio aqui e falou, olha, a fundamentação da César Graham Hill está totalmente errada. Ela se usa de artifícios para justificar a correção dessas questões, né, que as questões estão corretas, com base em contextos que não estão previstos no edital do concurso, ou no enunciado da questão. Ela está se utilizando de conhecimentos que não estavam ali no enunciado da questão. Então não pode. Sem isso, ela não consegue nem justificar essas questões, se elas estão corretas ou não. É o que a gente está sempre defendendo. Se a gente for analisar essas questões a fundo, vamos ver que essas questões realmente são passíveis de anulação. Tá? Então, isso que a gente vai fazer aqui, isso é o que eu recomendo que você faça aí. Se você não entrou com a sua ação ainda, agora é a hora também. Tem uma perícia judicial. Agora a chance de você conseguir a sua decisão liminar é gigantesca. Para você passar de etapa, você que está querendo passar para ter sua discursiva corrigida, você que teve a sua discursiva corrigida e quer só melhorar a sua nota, então agora é a hora, beleza, pessoal? E vamos lá, outra coisa que eu queria falar para vocês. Mas só tem essas duas questões e as outras. Agora ganhamos um argumento lindo e maravilhoso para pedir a perícia nas outras questões também. Aqui no escritório a gente estava defendendo a necessidade de elaboração de perícia nessas questões, todas, né, que a gente está suscitando por cada processo, né? Tem gente que está precisando de 5 questões, 3 questões, 2 questões, 1 questão, 7 questões, né? Então cada pessoa tem a sua necessidade de questão e, né,
E por conta disso, agora que teve uma perícia, né, já feita, já definida, que o perito reconheceu que essas questões são realmente passíveis de anulação, abriu-se a margem para fazer a perícia em outras também. Fala, juiz, olha só, tem 2 questões aqui que a gente sabe que vai ser anulada, você já deu decisão sobre isso, agora eu preciso de uma perícia para Vossa Excelência analisar. E sabe por que isso é importante, pessoal? Por que essa perícia vai fazer toda a diferença? Porque o juiz, ele não é formado em ergonomia, ele não é um engenheiro do trabalho, né? Ele não sabe isso aqui, não é a praia dele. Tem uma coisa que o juiz sabe, é lei, né? Por isso, né? Então é justamente por isso que as questões que envolvem a aplicação da lei estão sendo anuladas com mais facilidade. Questão 1, a questão do preso. Quem lembra dessa questão? Essa aí tem mais de 100 decisões já anulando, tá? Do CNU. Então, quando a gente fala dessa questão do preso, já tem sentença, já tem liminar, já tem acórdão, todos reconhecendo que essa questão estava fora do edital, porque é uma coisa de direito, o juiz consegue ler ali e entender. Agora, ergonomia, sobrecarga, o juiz não é especialista. Por isso que é tão importante assim a gente conseguir a opinião de um especialista de confiança do juiz para fazer essa análise técnica por ele. Falar, olha, juiz, eu sei que você não entende, mas eu sou perito, né? Deixa eu analisar essa questão para você aqui. Olha, essa questão realmente está nula por causa disso, não está no edital, ou sei lá o quê, né? Ou tem 2 alternativas corretas. Aí o juiz vai analisar essa conclusão do perito e falar, se o perito aqui, que é o meu especialista, né? O cara que eu designei para fazer essa análise, está falando que essa questão está errada, e ele é o especialista, o bam da área, como você viu aqui, quem sou eu para questionar? Então agora eu tenho que anular essas questões. Então essa é a ideia. Todas essas questões que não são de direito, é absolutamente necessária uma perícia judicial. E a gente está pedindo já nesse processo perícias judiciais, e agora a gente vai conseguir juntar essa perícia e reforçar aqui também as demais, tá? A gente conseguir as demais questões também. Vamos buscar a perícia nas demais questões para realmente corrigir essas irregularidades que aconteceram no concurso do CNU. E é isso. Se você chegou até o final aqui, você é um cara muito engajado, você é um cara que está muito interessado em voltar para esse concurso. E eu queria te fazer um convite. Entra no grupo se você ainda não está lá. Tem um link aqui embaixo para você entrar no grupo. Se você não entrar nesse grupo, você tem muito a perder, porque lá a gente compartilha todas essas novidades. Inclusive esse vídeo aqui vai estar lá, a perícia vai estar lá, vai estar tudo lá nesse grupo, beleza? Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Vamos embora anular essas questões.